Sexta-feira Santa, eu peço licença para entrar na sua casa com as notícias do nosso esporte. Obviamente, um destaque, né, para um treinador que acabou de chegar no nosso estado e ainda não tinha falado com a gente aqui do Jogo Aberto e falou um pouquinho, né, com a imprensa, até para poder ter mais tempo com o grupo, mais tempo para entrosamento. E eu apresento hoje para vocês Júlio César Nunes, treinador do Motoclube. Júlio, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar falando com vocês. E olha, eu sempre digo que o Jogo Aberto ele tem um perfil um pouco diferente, né? Até inclusive do da rede, do nacional, porque a gente faz questão, né, de conhecer um pouco mais do profissional. Porque por vezes a gente conhece o técnico, o treinador, o perfil do treinador, a forma do treinador articular, mas conhece muito pouco a história do treinador. E aí, como você não é maranhense, é gaúcho, e chegou aqui no Maranhão tem pouco tempo para comandar uma das maiores forças do nosso estado no futebol, que é o Motoclube. Queria que tu falasse um pouquinho como começou essa trajetória, porque eu sei que não foi como treinador, né? Eu sei que você tem uma trajetória longa no futebol. Acho que todo jovem ele pensa em ser jogador de futebol, né? E eu não fui diferente. Comecei nas categorias de base lá da minha cidade, que eu sou natural de Caxias do Sul. Joguei na base do Caxias, do Brasil de Farroupilha também, que é um clube da cidade vizinha. Mas logo, com 18 anos, já resolvi entrar na Faculdade de Educação Física, né? Foi até interessante essa minha transição para a comissão técnica, porque eu tinha esse sonho, e esse sonho acabou sendo frustrado um pouco por conta de uma lesão, né? Eu tive uma lesão nas costas, uma hérnia de disco, com 17 para 18 anos. E o interessante é que naquele momento eu nem imaginava ser treinador, eu não me imaginava como comissão técnica. Era jogador o teu sonho. Era o meu foco total ser jogador, pensava muito em chegar no profissional, tinha essa ambição. Mas naquele momento que eu tive a lesão, o meu treinador e meu coordenador, na época, viram em mim um potencial e por ser capitão, por ser liderança do elenco, me fizeram o convite. Ó, Júlio, se tu quiser a partir de hoje, tu pode começar a fazer a faculdade de Educação Física e já começa a trabalhar nas categorias de base aqui conosco, né, como auxiliar técnico. Então eu comecei bem jovem, já com 18 anos. 17, 18 anos, legal. Então, quando eu entrei na faculdade, aí comecei a me identificar, né, na área da Educação Física. Já comecei a trabalhar com sub-12, sub-13, com as categorias bem pequenas. E aí segui. Aí fui para o Juventude, que é um clube grande lá do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei na categoria de base do Juventude. E lá passei por várias categorias. Assim, na época o Juventude estava na Série A, como está hoje, na Série A do Brasileiro. Então pude vivenciar campeonatos de base a nível nacional. O Juventude jogava campeonatos a nível de Campeonato Brasileiro Juvenil, Campeonato Sub-15, também Copa Brasil. E aí, isso foi me dando uma experiência de base, mas sempre com aquele foco, né? Pensar em chegar a ser treinador profissional também, já que não tinha chegado como atleta. Sim. E me imaginava aquele sonho, assim, ser um treinador, né? E sabia que era muito difícil por conta de não ter me tornado um jogador, né? O mercado também bem pequeno, né, Júlio? E hoje o mercado, a gente sabe, nós que não jogamos futebol profissional, a gente sabe que tem um percentual menor, né? O atleta, aquele que foi jogador profissional, ele já sai um passo à frente, né? Então a gente precisa estar estudando mais, buscando mais para conseguir esse espaço. Mas tenho muito orgulho, assim, Érica, de dizer que foi passo a passo, foi lá de baixo, foi passando por todas as categorias. Depois do Juventude eu também trabalhei no Caxias, que é um clube lá da cidade. Aí saí trabalhar no interior do Paraná também. Sim. Tudo a nível de base, comecei a rodar. E aí, em 2011, quando eu retornei para o Rio Grande do Sul, eu comecei a trabalhar no Esportivo de Bento Gonçalves. Também é um clube de muita tradição do Rio Grande do Sul. E lá eles me oportunizaram a eu iniciar essa transição no profissional como auxiliar técnico. Sim. E ali eu pude vivenciar vários treinadores. Um é conhecido nacionalmente, até por ter sido um atleta de seleção brasileira, que é o Luiz Carlos Vinck. Sim. Eu fui auxiliar dele por 2 anos.
Então, vivenciei Emerson Ávila, que treinou o Cruzeiro, foi treinar o esportivo também, mais treinadores gaúchos mesmo. E eu fui formando minha identidade, né? Minha linha de trabalho, pegando um pouquinho de cada um. Sim. E em 2014, o esportivo me oportunizou eu ser o treinador mesmo. Com apenas 29 anos, o esportivo me deu... Você está com 37 agora. 37. Ao total já são 20 anos. É isso que eu ia falar, porque às vezes as pessoas, né, anunciam um treinador no motoclube com 37 anos. Aí eu vi boa parte, né, de alguns comentários, inclusive da própria imprensa esportiva, mas é tão jovem. Aí quando a gente começa a fazer uma análise de tempo, talvez tu não seja tão jovem assim, né? Até com bem mais bagagem, mais tempo de... A gente se torna um novo velho, né? Um novo velho no futebol. Mas aí a gente começou a trabalhar já como treinador e aí eu decidi, vou pagar o preço de querer agora não voltar para a base, né? Sim. Vou firmar como treinador. E aí esse pagar o preço é você não aceitar convites novamente de base, de auxiliar, e ir rodar lá numa terceira divisão gaúcha, numa Copa do Estado, pegar clubes sem estrutura nenhuma. E aí o Júlio foi andando desde 2014 para cá, passei por clubes do Rio Grande do Sul, Gauchão A2, Copa da Federação, terceira divisão gaúcha. Que para quem não sabe tem uma visibilidade enorme, muito né? grande. Uma competitividade imensa. Muito. O fato de estar naquele eixo realmente, sul, sudeste, traz uma bagagem sem dúvida nenhuma para você, né? A gente, apesar de tu não ter tido contato, não tinha, né? Agora tem. Um contato com a região Nordeste, isso te traz uma bagagem muito grande, inclusive um poder de reformulação de elenco e outras questões. E aí, nesse tempo, a gente começou as coisas a andarem, né? A carreira começou a crescer. E aí, em 2019, eu saí do estado, né, como treinador do Hercílio Luz, que é um clube centenário lá de Santa Catarina, no Campeonato Brasileiro da Série D, essa competição. A gente conseguiu fazer uma campanha muito sólida, boa, passou de fase, inclusive. Sim. Caímos no mata-mata para o Brusque, que foi o campeão naquele ano da Série D. Então foi também já uma experiência nesse campeonato. Depois eu fui para o Mato Grosso, daí fiquei 2 anos consecutivos no União Rondonópolis, que é um clube de camisa também do estado. Fizemos 2 Copas do Brasil, Mato Grossense. Então a gente rodou já, ao total aí são 13 clubes na carreira. Maravilha. E como treinador, desde 2014, são 9 clubes já, e 5 estados. E aí chegou no motoclube. E aí cheguei no motoclube com um desafio muito grande, né? A gente sabe que é um clube de camisa, de torcida fanática. Agora a gente vai rapidinho, eu vou dar um recadinho, já já a gente vai falar de motoclube, porque essa torcida fanática tá ali acompanhando a gente, doida querendo ouvir esses detalhes aí em relação da montagem do elenco, uma cobrança enorme. Eu estou aqui com o treinador Júlio César e aí sim, a gente começa a falar, Júlio, né, de moto, porque você chegou nesse ponto na tua carreira com um motoclube aí, com uma torcida que cobra, uma torcida que é presente, uma torcida que motiva. Eu costumo dizer que quando a gente chega no Ionzinho Santos, no jogo do motoclube presente, a gente começa a sentir a vibração do estádio a quilômetros antes do Ionzinho Santos, né? Porque a torcida contagia de uma forma assim sensacional. Isso é maravilhoso, né? Porque você consegue fazer com que o jogador absorva esse sentimento, né? E mesmo um jogador que às vezes não conhece tanto o time, como hoje a gente tem no elenco, né? E até o próprio Júlio César chegando, consegue sentir, vibrar e perceber, né, a forte emoção que o torcedor tem e deve transpirar isso para dentro de campo. Eu acredito que seja isso. Mas vamos lá. Você, Júlio, chega no motoclube para esta torcida num momento, acho que muito bom na tua carreira, num crescimento excelente, né? É um momento bom, desafiador, né? Mas importante. Nós, treinadores, gostamos de desafios, né? Somos movidos a isso e a gente sabe da responsabilidade, né? Quando nós aceitamos o desafio, viemos pela grandeza, pela camisa do motoclube, pelo calendário também e com um objetivo muito claro, né? Recolocar o motoclube aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Sabemos que é uma competição difícil, uma competição onde vem ficando mais complicada
a cada ano que passa, porque equipes de expressão ali estão dentro da Série D, mesmo sendo regionalizada, ela se torna difícil, né? Porque você tem 8 clubes, ali só passam 4 na primeira fase, depois você tem que passar 3 mata-matas, né? Então, 64 equipes é bastante equipe qualificada com condição de subir. Mas a gente sabe, como eu falei, da responsabilidade, e o nosso objetivo é conquistar esse acesso. Sabemos que é jogo a jogo, não adianta a gente pensar lá na frente, pensar no mata-mata, a gente tem que pensar no agora, sempre no próximo jogo. E o trabalho vem sendo em cima disso, né? Muito trabalho a gente está tendo lá no clube, de reformulação de elenco, de mudança do dia a dia, de profissionalizar o clube em alguns setores, né? Não que o Júlio vai vir e vai querer fazer tudo do jeito dele, mas a gente vai tentar mostrar um pouco de como pode ser melhorado, né? Desde o aspecto do pessoal do staff, do dia a dia, do campo, da logística. Isso influencia dentro do campo, Exato, né? A gente exato. sabe que o extracampo, né, os bastidores, né, eu até brinco, eu digo até desde a Xuxa da cozinha, é fundamental, né, para o crescimento e evolução, sem dúvida nenhuma, do time. Então, tem todo esse contexto. E tu falou de reformulação, e esse ponto é um ponto, né, que hoje vem sendo debatido muito, porque precisou fazer uma reformulação muito grande, né, e com pouquíssimo tempo para uma estreia da Série D. Deu tempo suficiente para esse trabalho? É importante até contextualizar essa reformulação, né? Por que foi feito? Nossa avaliação é que tinha que oxigenar o vestiário do motoclube. Sim. Nós chegamos num momento onde a torcida já estava saturada com alguns atletas que estavam há tempo, os próprios atletas também, muito tempo de clube. Talvez vão sair daqui, vão para outro local e vão se dar muito bem. Acho que até acredito nisso, tem potencial. Mas era necessário trazer jogadores novos, energia nova, né, até perfil de jogadores diferente dos que estavam. Né, porque a competição da Série D ela tem uma característica totalmente diferente do estadual aqui do Maranhão. Totalmente diferente. O maranhense ele é um jogo mais jogado, com mais liberdade, um jogo mais para frente, ofensivo. A Série D não, a Série D é muita marcação, é muita disputa. Então nós pensamos até nisso, né, no perfil dos jogadores que nós iríamos trazer. Biotipo de força, de estatura, de competitividade maior. Então nós aumentamos a estatura da nossa equipe de uma forma bem considerável. Nós trouxemos aí 80% da equipe nova, né, que vai estrear domingo. É uma equipe totalmente diferente da equipe que terminou o estadual. E acho que a torcida queria isso. A torcida queria uma mudança. Né? Da forma que estava indo, a torcida queria que tivesse algo. Havia uma cobrança muito grande do torcedor, que é como a gente disse, a gente sabe, né, que o torcedor, em todas as torcidas, mas a do moto é uma torcida realmente que cobra bastante, é apaixonada, que entra no CT, que acompanha treino, que vai até lá e quer saber quem é o atleta, e quer saber da vida do atleta, investiga as redes sociais do atleta, e isso tudo acaba somatizando de uma forma que a gente percebeu que realmente, se não fosse feita uma mudança, talvez não houvesse nenhuma evolução. E como você mesmo disse, às vezes o atleta não está conseguindo mais render, né, naquela situação e vai para um outro time e consegue até surpreender. Aí o pessoal até volta, né? Ah, fulano estava aqui, não... mas às vezes por conta disso também. E eu tenho certeza que esses jogadores que estão chegando são jogadores com um perfil não só físico, mas a gente avaliou também a questão da personalidade. Hoje, para o atleta render aqui no motoclube, que é uma equipe de pressão, uma torcida exigente, tem que ser um atleta de personalidade forte. Então, isso também nós avaliamos. Né? Foi uma análise bem criteriosa, deixar claro que não foi só o Júlio, tem toda uma equipe por trás. Isso, né? Tem analista de desempenho que busca informações, dados do atleta que está vindo, se machucou, se não machucou, minutagem. A diretoria também participa, né, com o pessoal do departamento de futebol, até o presidente de Glésio também, né, um presidente bem ativo, que quer estar por dentro de tudo, para a gente minimizar os erros. Sim. Né? Então, a gente procurou de uma forma rápida, não tínhamos muito tempo, tivemos atletas chegando até o final de semana, aí tivemos pouco tempo para a estreia, para entrosar a equipe, mas acredito que a gente já vai começar a ter uma nova cara. Fisicamente, né? Porque a gente sabe que cada atleta desse
vindo de uma ponta do país, não chega de uma forma homogênea, né? É até quase que impossível isso. Como é que está esse nível de equilíbrio lá hoje no moto? Nós tentamos otimizar bem essas sessões de treino, né? Tentar trabalhar sempre com bola, para já ir condicionando fisicamente, mas já dando um modelo, uma identidade de equipe. Eu acredito que eles pegaram bem, né? Alguns já tinham trabalhado comigo em outros locais também. Procuramos até trazer jogadores que estavam jogando junto em outras equipes, no mesmo setor, para facilitar esse entrosamento. No treinamento se encaixou bem, agora a gente precisa ver no jogo, né? E acredito que com a sequência dos jogos a gente vai pegar esse entrosamento. E a gente vai já falar sobre essa sequência na Série D agora, mas eu vou precisar ir para um rápido intervalo. É bem rapidinho, gente, segura aí. O Motoclube que estreia já na Série D. Agora, uma ansiedade enorme. Eu estou com o treinador Júlio César, que ainda não tinha dado. Até te agradecer, viu, Júlio? Muito obrigada, porque eu sei que é um momento agora de muito trabalho, de menos mídia, mas muito trabalho. Eu já vi que você é um cara muito centrado, muito, né, objetivando realmente um bom resultado. A gente observa isso, não só na tua forma de trabalho, mas até no teu semblante, na forma calma de falar. Isso é muito importante, né, porque é uma competição dura, longa, porque apesar de, como você mesmo disse, regionalizar, a gente sabe que não se admite nem muitos erros, né? E fala um pouquinho dessa estreia pra gente do Motoclube. O jogo de estreia sempre ele tem aquela ansiedade normal, né? Isso a gente tem que trabalhar bem nos atletas, a gente vem conversando, deixando bem claro que página virada estadual, até é importante essa reformulação, porque daí é energia renovada, novos atletas. Os que ficaram, a gente conversou bastante também. São atletas que mereceram continuar para o brasileiro da Série D. Mas eu acredito muito que quanto mais você se prepara, você se sente mais confiante. Então a gente vem se preparando muito forte, treinamentos intensos. Os atletas compraram a ideia, né? Então isso é muito bom. Então a gente sente assim que a gente está indo confiante para a estreia. É claro que é difícil, é um jogo duro contra o Castanhal. A gente estudou a equipe deles, a gente já tem informações. O modelo, a equipe no geral continua. Aqui terminou o estadual, mesmo treinador. Mudaram algumas peças, né? Tiveram algumas dispensas de jogadores que chegaram, mas a forma de jogar deve continuar mesmo. Então a gente está estudando bem os pontos fracos e pontos fortes também. O treinador Robson Melo, né, que estava antes no Paragominas, ele tem características, inclusive de um time ofensivo, de bem compactado. Isso tudo a gente, como imprensa esportiva, também fica sempre avaliando. Essa questão do campo ser praticamente neutro, né? Não vamos dizer que é totalmente neutro não, porque queira ou não queira uma distância menor para o Castanhal, que já conhece o campo. Pode ajudar o motoclube nesse sentido? O que, digamos que ajudar ou prejudicar, não tem como a gente mensurar isso, né? Temos que ver a questão de como está o campo, né? Porque as informações que o campo é meio irregular. Sim. E tem chovido, então torcer para não estar encharcado o campo, que prejudica, né, o bom futebol. Mas a gente tem que se adaptar ao jogo, né? E a gente vem conversando isso na semana, já para os jogadores, que a gente precisa já ler o jogo rapidamente e sentindo esses momentos, né? Em um momento que o adversário está superior, a gente se fortalecer, no momento que o adversário sente um pouco, a gente aproveitar. Sim. Essa leitura do jogo é fundamental, principalmente numa estreia. Então, é chegar lá, já fazer a leitura do gramado, no aquecimento, rapidamente já entender como é que a gente tem que atuar. Show de bola, Júlio. Júlio, o tempo do programa é sempre muito curto para o tamanho da resenha que eu gostaria, mas fica realmente aqui o meu desejo de boa sorte, né? Que vocês façam uma estreia sensacional, você e todo o elenco, obviamente, né? Para que o Moto consiga aí, quem sabe, né, o acesso. Não vou mais pensar na classificação e no acesso posteriormente, passo a passo, viu? Muito obrigada realmente pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? E a gente sabe que a torcida do Moto está carente, está querendo resultado, né? Mas aqui é uma palavra do treinador para o torcedor, que pode ter certeza que a gente vai ter uma equipe muito aguerrida, uma equipe que vai se doar muito, vai jogar dando sangue em campo, né?
que é isso que o torcedor quer. O resultado vai ser consequência. Show de bola. Tá aí, ó. Tem mensagem, Duda? Então coloca aí a mensagem, sexta-feira, que eu nem coloquei no telespectador. Mostra meu golaço de falta aí pela Copa Rosário. Manda um alô pros times Dallas FC. Valeu, olha aí. Vamos ver se é golaço mesmo. O treinador tá olhando, hein? Golaço! 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 Só os nomes bonitos que não deve sair, né? Mas tá bom, tá certo. Tá valendo, hoje é sexta-feira, santa. E uma boa Páscoa para todo mundo. Vamos torcer para os times, né? Maranhense aí esse final de semana. Segunda eu volto, se Deus quiser. Tchau, gente. Show de bola, Júlio. Muito obrigada.